O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ó Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não pensais que basta dizer: Abraão é o nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Meus queridas irmãs e irmãos que estão aqui reunidos nesta basílica, neste santuário basílica Nossa Senhora da Piedade, meu querido irmão Padre Joel, que está aí com um grupo também de jovens fazendo retiro, vocês jovens que também estão aqui, sejam muito bem-vindos em nossa casa, na casa de Nossa Mãe da Piedade, que nos ajuda a olhar esta força materna de carregando os seus filhos nos braços, mesmo ali experimentando a dor da morte, que é esta palavra que mais temia a humanidade. Nós temos a oportunidade de rezarmos essa Eucaristia na casa dela, que nos sustenta com a esperança. Olha para o seu filho morto, mas está ali guardando e aguardando o segredo de Deus ser revelado para que ele pudesse ser assim ressuscitado. Queridos, nós estamos iniciando, ou melhor, o tempo do Advento. Ele é tão curtinho que assim que a gente inicia, a gente já está no meio e logo ele já está terminando. Né? Nós já estamos na metade do tempo do Advento, já estamos no segundo domingo, no segundo domingo do tempo do Advento. E esse tempo do Advento é um tempo muito oportuno porque é um tempo também de preparação. Nós estamos nos preparando para quê? Para celebrar a solenidade da encarnação de Deus. O Natal é a solenidade da encarnação de Deus, cujo esse verbo que tudo cria é este verbo que vai ao seio de Maria, para que assim pudesse entregar a própria presença de Deus, a própria justiça de Deus no meio da humanidade. O tempo do Advento é marcado pela essa própria palavra, que significa advir, aquele que há de vir, aquele que está vindo. E dentro desta liturgia, dentro da mistogogia da própria liturgia, é sempre uma constante oração de vermos que Jesus está sempre se colocando presente no meio de nós. Toda celebração, todo momento de prece que nós fazemos e elevamos a Deus os nossos pedidos, no fundo é um desejo de também receber o Filho de Deus e também no fundo é um desejo de corresponder e seguir este Deus que veio ao nosso encontro, esvaziado de sua potência, esvaziado de sua glória, assumindo a fragilidade da carne humana, mas não ficando indiferente, não ficando assim ausente de tudo aquilo que passa na história humana. Deus
quando encarna o seu filho, ele não se transforma num gerente que é capaz de coordenar tudo aquilo que está na sua criação, mas ele se torna um pastor terno, que continua a conduzir os seus filhos e filhas para a plenitude, para a verdade. No primeiro domingo, nós fomos marcados pela palavra da restauração. Primeiro domingo do Advento, nós olhamos para toda a liturgia ao longo da semana e nós somos convidados a entrar nessa dinâmica de termos um coração restaurado. Um coração restaurado que é marcado muitas das vezes pelas nossas próprias fragilidades, pelos nossos pecados, pelas nossas ações que fazemos com a consciência de que não é correto, mas nós assim o praticamos e a gente sente uma espécie de uma fratura na nossa consciência, uma fratura no nosso coração. Se é assim que nós podemos dizer, o coração tem fratura, não é? Mas a gente é convidado a, sobretudo, a experimentar este pedido de perdão, irmos a Deus para suplicarmos Ele essa graça deste perdão, que nos ajuda, assim, o coração a entrar de novo nessa vivacidade e de sermos, assim, restaurados nesse bonito compasso de Deus. Hoje, neste segundo domingo, este alinhamento desse compasso continua pela prática da justiça. A justiça que também é muito importante em duas vertentes fundamentais da nossa vida de fé. Primeiro, uma vertente da justiça que nos ajuda a darmos uma resposta de fé, pois a justiça também é uma resposta de fé. Nós olhamos para aquilo que recebemos, para aquilo que cremos, para aquilo que acreditamos, temos a esperança de um dia participarmos da mesma condição de Jesus Cristo, ou seja, gloriosamente ressuscitado. Então, enquanto não chega este momento, nós temos a dever e a vocação de estarmos como praticantes da justiça. E, por outro lado, nós temos uma justiça também que é sustentada por uma justiça com J maiúsculo, não só com uma justiça da nossa opção humana, que é marcada, às vezes, por nossas leis, que ora muito estreitas, ora tem as suas brechas, mas uma justiça de Deus que é mais plena. Nessa justiça, nós encontramos na segunda leitura, quando o apóstolo Paulo retoma a ação de Deus e fala que este Deus, em Jesus Cristo, honra os seus primeiros da aliança, aqueles que são circuncisos, e também abre a justiça para todos os povos pagãos, ou seja, todos aqueles que não pertenciam à aliança de Israel. Queridos, esta experiência da justiça de Deus e da justiça de Jesus, ela é importante porque hoje, olhando para o profeta João, aquele que Jesus vai dizer que é o maior nascido de todas as mulheres, ele vai nos dizer exatamente dessa grande missão que todo cristão recebe. E vai dizer sobre essa dimensão dessa dobradiça que existe entre o testemunho, entre a fé e o testemunho que nós assim vamos dizer, vamos professar e vamos realizar. Primeiro ele vai nos dizer, sobretudo aqueles que são os fariseus e saduceus, homens que no tempo de Jesus tinham o conhecimento da lei, às vezes tinham uma compreensão habitolada da própria lei, não acreditando na ressurreição, e ele vai adverti-los, esses dois grupos, dos fariseus e saduceus, chamando duramente de serpentes, raça de cobras venenosas, para dizer que não é somente o conhecimento, ou somente a fé que basta no caminho discipular de Jesus, e na filiação que nós assim também recebemos com Deus. Não basta só a fé, vai dizer ele também. Não penseis que basta dizer, Abraão é nosso pai. É a dimensão mais preciosa que nós temos assim de início da fé da humanidade, é quando nós recuperamos a experiência do pai Abraão, este primeiro homem que é convidado a sair da sua casa, convidado a sair da sua cidade, convidado a sair da sua família, da sua cultura, pois Deus mesmo irá preparar o seu coração de um modo especial. Não basta dizer que somente temos fé. Existe uma doutrina que não é uma doutrina
católica, mas que vai dizer simplesmente só a fé basta. Não, desde essa experiência do profeta João, ele já está alertando aos saduceus e os fariseus dizendo, só a fé não, não basta ter só a fé que o pai é Abraão, de nosso pai Abraão. Mas ele convida, sobretudo, esta prática da justiça. A prática da justiça que eleva o coração humano a encontrar não só na sua história uma linha de segmento, um foco para a sua vida, um sentido para a sua existência, mas também é uma prática de justiça que permeia a nossa relação íntima, nossa relação pessoal, individual com cada um de nós. Depois ela vai, assim, crescendo, passando para casa, para a sociedade, e é muito bonito ver na primeira leitura que esta justiça de Deus não para somente nas relações humanas. Hoje, na primeira leitura, nós encontramos um trecho que nós podemos dizer que é um apocalipse, não é? Apocalipse é um gênero, não é só lá um texto bíblico, não é? Tem diversos livros dos profetas que dentro de sua conjunto, dentro da sua profecia, podemos dizer que também que existem apocalipses, existem revelações da plenitude. E a plenitude do profeta Isaías é ver com que a justiça ultrapassou a realidade humana e chegou também a toda a criação. Temos essa imagem belíssima que diz que o lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-lo. Aquilo que às vezes a gente tem na nossa consciência, não é? Que infelizmente há pouco tempo vimos a fatalidade daquele jovem que entrou dentro lá daquela lugar lá do zoológico, né? Que teve um triste fim. Até nessa realidade nós encontramos que a justiça de Deus também ultrapassa a nossa condição. Nós queremos ser assim. No fundo, a gente tem esse desejo. No fundo, a gente tem um desejo de acertar as nossas beiradas, de acertar os nossos descompassos de nossa vida, que muitas das vezes é marcada pela história do pecado. Mas a gente também tem um desejo muito maior dentro do coração, porque essa justiça que corrige os descompassos do nosso coração é só uma primeira etapa. Nós queremos olhar para esta profecia de Isaías e contemplar nesta profecia também esse desejo desse céu. É quase um céu na nossa linguagem humana, não é? É um céu para que a gente pudesse assim compreender em que Deus vai restaurar toda a sua criação de novo. Já começou. A grande beleza do advento é dizer que este compasso já começou. Já começou quando ele se encarna, já começa quando ele ressuscita Jesus Cristo como o primeiro. É simplesmente Jesus, ele é o primeiro. Ele passa na frente daquilo que uma hora a fé vai dizer, de uma multidão de irmãos, numa multidão daqueles que já experimentaram a morte, para inaugurar esta justiça que o fim vai ser isso. Queridos, nós temos essa grande missão de que no tempo do advento, preparando o nosso coração, compassando ele com o coração de Deus, temos esse dever também de, na nossa fé, praticarmos a justiça. Nós escutamos a palavra de Deus, nós comungamos do seu corpo, do seu sangue, para que o nosso coração seja sustentado não só por nossas forças, mas pela graça de Deus, que nos ajude a alcançar essa justiça. De nos alcançar essa justiça que nos faz assim acordar, nos faz assim focar, encontrar sentido, não vivermos distraídos. Não é? Talvez um grande pecado do tempo de hoje é a nossa distração. Vivemos num mundo que tudo que nos circunda nos distrai. E a gente pode, inclusive, entrar nessa jogada de modo muito fácil, quando é só pegar o celular, né? A gente fica lá em casa, lá, ó, só passando o dedo no celular, não é? Mas, de repente, Deus nos chama, dá este alerta pela liturgia, chamando, olha, está na hora da prática da justiça. Desperta, acorda, a glória de Deus está em seu meio. A alegria do Senhor está em seu meio. Peçamos a Deus, então, nessa Eucaristia, que essa chamada de atenção para a justiça, justiça que florirá nos seus dias, seja para nós também força, seja para nós também esse desejo de seguirmos bem a nossa vida
de querermos assim continuar construindo um mundo mais fraterno, mais solidário, que seja capaz de reconhecer Deus também que peregrina conosco, que não nos abandona, que é um pastor terno que envia o seu próprio Filho para a nossa redenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre